Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Em seu nome, o inferno treme. Em seu nome, os coxos andam. Em seu nome, os cegos veem. Em seu nome, os mortos vivem. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Em seu nome, o inferno treme. Em seu nome,
Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Em seu nome, os coxos andam. Em seu nome, os cegos veem. Em seu nome, os mortos vivem. Em seu nome, o inferno treme. Em seu os coxos andam. Seu nome, os cegos veem. Em seu Seu nome, os mortos vivem. há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. há
Momentos que as lutas são intermináveis e as guerras que parecem não ter fim. Eu me sinto abatido, um tanto deprimido, sem saber o que fazer. Nesse instante, uma navio se levanta. Vejo escurecer o amanhecer. Eu ergo a voz e clamo, por Jesus eu chamo, vem socorrer. Nesse instante um bravio se levanta. Eu vejo escurecer O amanhecer. o amanhecer. Eu ergo a voz e clamo, Por Jesus eu seu chamo, chamo vem socorrer. Oh, yeah. vem com teu Sangue lavar a minha vida, vem com teu sangue curar, as feridas, vai jorrar em mim. jorrar A glória é Ele jorrar em mim. Profetize cura na sua vida essa noite. Vem com teu sangue, vem com teu sangue lavar a minha vida, vem com teu sangue curar as feridas, vai jorrar em mim, Jesus, em mim. Vem com teu sangue sobre mim, vem com teu sangue, vem. Erga suas mãos. Oh, vem com teu sangue lavar a minha vida, vem com teu sangue curar. as feridas, Oh, vai jorrar Arabacarabasarabahaya. aqui, Vai jorrar em mim. jorrar aqui teu poder. Eu quero ouvir a sua voz, erga suas mãos. Vem com teu sangue sobre mim, Senhor. Vem com teu sangue lavar minha vida. Vem com teu sangue curar as feridas. Faz jorrar em mim, jorrar em mim.
Xarabacara, receba cura. Cura que advém do sangue de Jesus. Cura sobre as enfermidades da alma, do corpo e do espírito. Cura através do sangue de Jesus. Vem com teu sangue, Jesus. Vai jorrar, Senhor. Libera a tua unção de cura nessa igreja, Jesus. Vem, Senhor. Quebra toda cadeia de frieza, toda ação de demônio sobre o teu povo. Despedaça na autoridade do sangue de Jesus. Despedaça as cadeias do diabo. Despedaça as cadeias do mal, as obras de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, os trabalhos ocultos do mal. Seja despedaçado na autoridade do sangue do meu Jesus Cristo. Eu me revolto contra o mal. Eu me ergo como voz profética. Não aceite a imposição de Satanás sobre você. O poder do sangue vai jorrar, Senhor. Vai jorrar, Senhor. Vai jorrar o teu poder aqui, por favor, Jesus. Vai jorrar aqui. Xererecabahaba. Vai jorrar aqui. Aqui no centro de Fortaleza, Senhor. Xaracarabaçacarabahaba. Estamos desesperados pela tua presença, Jesus. Nós nos desesperamos pelo teu Espírito, Senhor. Mas vai jorrar em mim, Jesus. Vem com teu sangue. Vem com teu sangue lavar minha casa. Vem com teu sangue curar minha família. Vai jorrar aqui. Jorrar aqui. Jesus, teu poder. Mas vai jorrar aqui. Vai jorrar aqui. Teu poder. Aleluia. Jesus. Aqui. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos à Apostólica 100% Trigo, para juntos adorarmos o Senhor nesse culto de domingo. Amém? Em Efésios, capítulo de número 5, e hoje eu vou trazer como uma aplicação analítica do versículo. É bem verdade, se vamos falar de santificação, temos que usar muitos versículos bíblicos, porque o discurso, humanamente falando, é pouco. Porque a nossa alma ela é tendenciosa ao pecado. Estava falando com o pastor Nassés agora, que é um dos tópicos. Vou só adiantar, talvez não vai ser nem ministrado hoje, mas tem base bíblica. O maior problema da igreja hoje é porque quando temos um encontro com Deus, primeiro encontro, primeiro contato com a divindade, que na realidade é Ele que nos escolhe. Enquanto Deus não escolher a gente,
os nossos esforços para buscar a Deus são medíocres, todos pejados de idolatria. Agora, quando Deus nos escolhe, quando Ele vem, invade, quebra as nossas convicções almáticas, a nossa estrutura humana, e que estabelece a semente do seu Filho em nós, como disse o apóstolo João, aí começa em nós a boa obra da cruz, que a princípio depende única e exclusivamente da ação do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo usa diversas situações para diversos tipos de pessoas, em diversos lugares imagináveis. No Irã, agora onde está havendo uma grande conversão de pessoas, há relatos que praticamente por dia, a média de 1.000 a 2.000 pessoas estão se convertendo a Jesus no Irã. Eles não estão entendendo isso, porque ainda é um país muito fechado. Mas segundo relatos muito fortes de muitos missionários, é que Jesus está se teofanizando e aparecendo às pessoas e pregando: olha, eu sou Jesus. Assim como aquele cego de nascença que foi curado e foi interrogado pelos fariseus. Não interrogaram só o cego, interrogaram o pai, os pais. Quando interrogaram os pais, os fariseus, ele não era cego. Eu bem sei que ele era cego, mas ele é maior de idade. Pode perguntar a ele sabe responder. Os pais estão querendo se eximir da perseguição dos religiosos. E quando perguntaram o cego, e o cego disse: vocês sabem que eu era cego. Mas quem te curou? Ele disse que me curou foi um homem chamado Jesus. Interessante que pelo menos esse cego perguntou o nome daquele que o curou. Mas o cego de João 5, do tanque de Betesda, quando interrogaram quem foi, ele nem sabia. É muito triste isso. Tem pessoas que vêm à casa do Senhor, recebem as bênçãos do Senhor, a cura, o livramento, e nem sabe quem é Jesus. Não se preocupa em saber quem é Jesus. Querem a bênção, mas não querem saber quem é o abençoador. A gente está tão atarefado acerca de ter alguma coisa nessa vida, que esquece de saber quem de fato está nos abençoando. Eu creio que essa série de mensagens tem como propósito maior fazer com que eu e você, nós, conheçamos um pouco desse Jesus que morreu na cruz por nós. A.W. Tolkien, um escritor puritano, ele escreveu algo: o simples bom senso há de dizer que qualquer coisa que não gere mudança na pessoa que professa o nome do Senhor, também esse senso também nos faz entender que sem mudanças essa fé para Deus não tem diferença alguma. O simples bom senso de dizer que conhece o Senhor e não faz as coisas que o Senhor ordena, essa fé para Deus não faz o menor sentido. Eu estou arrebatando o pensamento final da mensagem de domingo sobre a fé dos demônios. A igreja, infelizmente, está cheia de pessoas com fé de demônios. Crê que estremece. Ah, mas eu creio. Os demônios também creem em Deus. Creem que estremece. Mas o que a gente entende aqui é que o importante não é ter esse tino de crer em Deus. Eles creem que estremece, porém a parte que importa, obedecer, eles não obedecem. E nós estamos vivendo essa geração de cristãos com essa fé de demônios.
crer em Deus, mas obedecer às diretrizes pré-estabelecidas pelo Evangelho, não querem. E essa fé, diz Tiago, parafraseando a propósito, essa fé, sem a ação da cruz, sem essa obra transformadora, porque quando se usa os textos de Tiago, as pessoas já pensam em dinheiro, fé sem obra, sem trabalho, não, a obra que o qual Tiago está se referindo é a obra do Calvário. Essa fé em Cristo, sem a ação, sem as atitudes que são inerentes a quem de fato teve um encontro com Deus, é uma fé morta. Há um pensador que ele diz, Santo Agostinho também falava isso, arrebatando o discurso do apóstolo Pedro: pregue sempre o Evangelho, em tempo e fora de tempo, e se necessário for, use as palavras. Aí eu vou externar a propósito. Pregue sempre o Evangelho, em tempo e fora de tempo. Se necessário for, leia a Bíblia em celulose. Talvez as pessoas não irão ler a Bíblia, a qual nós estamos desesperados a dar nos nossos cursos de evangelismo, nas nossas incisões na comunidade, no sertão. Talvez as pessoas não irão ler, mas elas irão ler a sua vida. Elas irão ler as suas atitudes. Então, abraçar a liberdade cristã de forma determinada, sem buscar igualmente um comprometimento com essas virtudes, eu creio que seja, como diz o apóstolo Paulo, uma perca de tempo. Muitas pessoas perdendo o seu tempo dentro das igrejas. O conselho da carta paulina diz assim, que nós não venhamos esmurrar o vento. 1 Coríntios 9, 27, Paulo diz: eu não sou daqueles que andam esmurrando o vento. Ele aconselha um dos seus discípulos dizendo: Timóteo, cuidado, para que depois de você ter falado tanto de Jesus para as pessoas, o teu trabalho não seja um trabalho em vão. Vai passar uma vida toda vindo para a igreja, cantando os hinos de louvor, mas não tomar uma atitude de verdadeiramente absorver no seu viver diário Cristo. E aí a Bíblia diz que essas pessoas estão perdendo o tempo, porque nem vão comer das iguarias inflamadas do mundo, nem beber das cacimbas rotas e secas, como disse Isaías, e nem se alimentar das fontes abundantes que há na casa de Deus. Tem pessoas que ficam sempre terceirizando, com medo de perder alguma coisa que você pensa que é boa para a sua vida. Então, entre os cristãos liberais, a busca de santidade nesses dias pode até ser suspeita, né? Porque taxa alguns comportamentos humanos ímpios. Se você falar soa mal, como algo condenatório, como algo, já vi pessoas, não, pastor, mas o senhor está me condenando. Não, eu estou condenando, eu estou denunciando a atitude errada que eu vi em você. Ah, mas você é religioso. Agora é usar esse instrumento agora. Ah, você não faz isso, é religioso. Se você aceitou Jesus, você é um religioso. A palavra religião vem do verbo religare,
ligar o homem a Deus, o homem caído. Eu não sou religioso. Se temos de ser igreja, nós temos que ser essa igreja aqui de Efésios 5, 27. Qual? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, igreja sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Se a Bíblia está dizendo que isso pode acontecer, nós temos que nos empenhar. Igreja santa. Nós precisamos aprender a discernir que tipo de atitude, ação e ato são puros agora nessa caminhada com Deus e o que são impuros. Porque não vamos mais agora medir a nossa caminhada pelaquilo que nós achamos, pelaquilo que nós pensamos. À luz da palavra de Deus, à luz do congregar. Por isso que tem que escolher uma igreja séria para se congregar. Eu costumo dizer, quem quiser profetizar para mim, profetiza o dia inteiro. Eu vou julgar a sua profecia. A Bíblia me dá direito. Nem adianta vir com o negócio de, eu ouço, pode profetizar, diga, profetize. Vou julgar a sua profecia. Se tem base bíblica, se aquilo que está falando está em conformidade com o meu viver. Vocês estão me entendendo, gente? Teve um tempo, um irmão chegou para mim, ei pastor, eu quero te dizer que o diabo está doido para te derrubar. Isso não é novidade. Para mim não. Porque eu estou de pé. Não chega ninguém aqui dizendo, ei pastor, Deus me revelou que vão te dar R$1 milhão para você gastar nas ilhas caribenhas. Geralmente quando dão dinheiro é para investir em obra missionária. Ninguém nunca chega, eis que eu tive uma visão do senhor no Havaí, com a pastora Elza, surfando, comendo lagosta alemã. Não tem, irmão, caminho essa vaidade. Apesar que também isso não está no meu coração, né? Então nós temos que entender que nesse novo tempo com Deus, se de fato nós queremos servir a Deus. Então essa mensagem é para quem quer servir a Deus. Se é frequentador de igreja, fica frequentando igreja, sem problema, ninguém vai te mandar embora. Então, esse classificar, ele é propício para nos deixar encrencados diante dos defensores do pluralismo cristão. Pluralidade, né? E muitas vezes nós somos determinados em não confundir os indicadores. O que é os indicadores? O que Deus já fez com os imperativos. E o que isso implica? O que nós deveríamos fazer. Os imperativos de Deus para a nossa vida. Aquilo que é cobrado de nós. Paulo, ele é tão direto, ele disse, agora nessa nova caminhada, aquele que era alcoólatra, tendencioso a encher a cara de cachaça, não bebe mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Ele vai dando os indicadores. Aquele que era tendencioso à imoralidade, à orgia. Não. Novo tempo na vida. Então, nós acabamos desconfiados, irmãos, quanto a permitir que mandamentos bíblicos norteiem agora a nossa caminhada. E nessa nova caminhada, esse livro tem que nos conduzir. Ele é a lâmpada que o salmista, salmodiando, externou no Salmo 119, no versículo 115 ou 105, que agora os meus passos são guiados por esses mandamentos. E esses mandamentos são a luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés. Hoje nós temos uma dificuldade nessa igreja contemporânea de absorver palavras como diligência, esforço, dever, empenho, abstinência,
As pessoas têm essa dificuldade. Eles querem servir a Deus, mas querem ficar flutuando na sua tendência humana. Pastores, a maioria, espero que eu esteja saindo também desse grupo. Eles não sabem pregar as boas novas agregada aos fundamentos doutrinários. Tem gente que prega boas novas, prega esse amor que de fato está na Bíblia. Mas esse amor perdoador, ele não pode estar fora dos quadrantes doutrinários que o próprio amor exige. Em 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 1, Paulo fala de purificação. Não fala só de uma limpeza. Ele fala, tendo, pois, amado, tais promessas. Que promessas? As promessas das boas novas. Olha que versículo bem legal nisso aqui. Ele fala das promessas, dessas boas novas de salvação, que todo cristão genuíno recebe. Libertação de demônios, libertação de opressões. Quantos aqui não eram opressos? Como eu via demônios no meu período de jovem, me afastei da igreja, eu tinha visão de demônios. Fumava maconha e o mundo espiritual abria, eu via os demônios. Ficava mal. Tinha vezes que dia de domingo não tinha vontade nem de comer. Um garoto de 23, 24 anos, depressivo. Jesus veio, tirou tudo aquilo, me libertou. Eu tenho paz, sabe? Eu tenho paz na minha vida, meus irmãos. Eu durmo em paz, a despeito das preocupações concernente ao chamado, à obra. Eu tenho paz. Tem paz na minha casa, tem paz na vida dos meus filhos, tem paz na vida dos obreiros. Paz, tão doce paz. Esse é o pacote prometido de boas novas. Continua o versículo, por favor. Mas presta atenção, se temos essas promessas em Cristo agora, de sermos condutores da paz, neste mundo tenebroso, vem os normativos, porque são muitos. O primeiro dele é: purifiquemo-nos de algumas coisas. Não, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne, está falando da natureza humana, e também aponta aí para o corpo, como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Não pode ser qualquer santidade, tem que ser uma santidade aperfeiçoada. Vocês estão me entendendo ou não? Aí a gente vê dois grupos: os legalistas, né? Que é a salvação pela lei, e os antinomianismo. É até um nome estranho, mas esse é um nome mesmo dado, que é a salvação sem a necessidade de guardar os mandamentos. Antinomianismo. Achei essa palavra esses dias, nova. É esse evangelho que está aí. Vem, Jesus ama você e você continua do mesmo jeito, sem obedecer às diretrizes, sem entender o que é santidade, e vive no engano. Pessoas que gostam de pecar, pessoas que têm prazer no pecado, sabe? E aí alguns já vi dentro da igreja: pastor, hoje eu estou do jeito que o diabo gosta. Como? Irmão, frases como essa que eu vi em rede social de moças da igreja: vem que eu estou facinha. Não, meus irmãos, esse linguajar não é para servo de Deus, para serva do Senhor Jesus. Paulo diz que nós temos que nos livrar das linguagens obscenas, sabe?
E as pessoas colocam um redoma enorme de dificuldades. E alguns chegam a dizer, não tem como ser santo. É muito difícil. Eu já vi pessoas usando textos bíblicos. Ah, pastor, Isaías 64, a Bíblia diz que a nossa santidade diante do Senhor é trapos de imundícia. Não, mas ali está falando das nossas justificativas. Mas a Bíblia fala que nós temos todo o aparato, todos os mecanismos à nossa disposição. Nós temos a Bíblia, nós temos os anjos que trabalham ao nosso favor, nós temos a pessoa mais doce que a terra já recebeu depois de Jesus, que é o Espírito Santo. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, nos livrando, nos conduzindo no caminho da verdade. É bem verdade que o Senhor não mentiu para nós, disse: eu estou enviando vocês para o meio de lobos, de feras, de coisas que vão aguçar essa natureza. Mas sede sóbrios, sede vigilantes, sabe? Então é mais fácil assinarmos um abaixo-assinado queixando da nossa desumanidade, da falta de amor. Esse pastor não tem amor, esse pastor está me julgando, esse irmão está me julgando, do que encararmos o que de fato devemos encarar como servos de Deus. E em meio a tudo isso, é triste, é que muitos estão abrindo mão da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, nem aqui na sua vida, e vive nessa gangorra de promessas. Ah, mas Deus prometeu, mas não prometeu para os seus servos. Ah, mas Deus falou. Até falou. Eu não sei se vocês sabem que a figura mais forte de Deus é que Ele é Pai. E quantas coisas eu ia dar para o Moisés e para o André, se eles pisaram na maionese, não dou mais não. Não, perdeu. Assim é Deus. A Bíblia diz que o Senhor, quando Ele se volta para um povo, para abençoar esse povo, e esse povo desobedece a Deus, Ele diz também não vai abençoar. Mas quando Ele se volta para um povo para castigar esse povo, e esse povo se arrepende, Ele também não castiga. Quem se lembra do encontro do Senhor com Elias acerca de Acabe? O Senhor encontrou Elias: vou matar Acabe. E aí Elias: graças a Deus. Elias estava doido para ver Acabe morto. 2 dias depois, Elias está orando, Deus aparece para Elias: Elias, você viu Acabe? Não, o Senhor não me mostrou na visão. Pois eu vou te mostrar. Olha lá, Acabe está humilhado lá, vestido de pano de saco, orando, porque eu falei para ele que ia matar ele. Ele se arrependeu, eu também não vou matar. Elias ficou fulminando. Mas depois Acabe desobedeceu e Deus matou. Eu já ouvi de crentes, irmão, dizer que até duvida de ver uma pessoa verdadeiramente santa. Então a Bíblia é mentirosa, irmão. Deixa eu dizer, não é só porque o processo é difícil, mas eu entendo que quem verdadeiramente quer viver uma vida em Deus tem que entender isso aqui. Mateus 16, 25. Não é só abrir mão de algumas coisas. Essas palavras não são minhas, são de Jesus Cristo. Vocês conhecem? Jesus? Portanto, quem quiser salvar a sua vida é para quem quer. Santidade é para quem quer. Você pode viver o resto da vida dentro da igreja sendo um adúltero, porque santidade é para quem quer. E quem perder a sua vida por causa da santidade. Então eu entendo que santidade traz no seu pacote perdas. Quer ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo? Quer ser um instrumento vivo de Deus? Quer ter experiências extraordinárias com Deus? Tem que perder. Não tem como andar em cima do muro, segurando na mão dos anjos e na mão de serpentes.
Santidade é para quem quer. Desculpas, ponderações, nós temos muitas. Desculpas tais, eu não faço nada que agrada a Deus, e chora. Isso não vai alterar nada de Deus para com você. Mas quando Deus observar na sua vida uma atitude menor que seja, de ruptura para coisas que outrora eram viciosas na sua vida, sabe o que ele faz? Ele estende a mão dele e disse: eu te esforço e eu te ajudo. Só basta você estender a mão: me socorre, Senhor, eu não quero mais isso. O salmista Isaías diz: e eu te tomo pela tua mão. Mas você está com as mãos assim, não tem como ser tomado. Você tem que primeiro tomar uma atitude. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais ser desonesto. Eu não quero passar por toda a empresa e roubá-la. Eu vou entrar agora nesse novo emprego e aqui eu vou ser honesto. Eu vou mudar para esse novo apartamento, mas aqui eu vou ser instrumento vivo de Deus aqui. São essas atitudes. Quer outra desculpa? Ninguém consegue. Tudo que nós precisamos, pastor, é nos apegarmos a Cristo. Eu já ouvi isso. Não precisa de tanto de coisa, nós só temos que nos apegarmos a Cristo. Nos apegarmos a quem? A Cristo. E o que é nos apegarmos a Cristo? Nos apegarmos a Cristo, sermos de Cristo, termos Jesus na nossa vida, implica tão somente obedecer os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardam, esses são os que me amam. E os que me amam, que guardam os meus mandamentos, eu, diz Jesus, me manifestarei a eles. E não só me manifestarei a ele, mas eu, o Pai e o Espírito Santo, a gente vai vir e vamos fazer nessa pessoa morada. Um cristão genuíno, compromissado com Deus, ele não é uma pessoa sozinha. Porque vem o Pai, vem o Filho, vem o Espírito Santo, e aonde o Pai está, o Filho está, e aonde o Filho está, o Espírito Santo está, e aonde o Espírito Santo está, há miríades de anjos acampando ao redor daqueles que temem o Senhor. E isso basta para você ser feliz. Eu preciso de um mentor, por isso que eu não consigo. Mentor? Aqui o mentor. Não estou dizendo, a igreja aqui tem pequenos grupos, mas a gente tem que largar esses modismos, essas coisinhas nojentas que impedem as pessoas de terem Deus. Pessoas refém de outras pessoas. Tem que ter um grudezinho, tem que ter um negocinho, tem que ter uma desculpinha. E esquece de todos os dias dobrar os joelhos e falar: Pai, obrigado por essa noite de paz. Pai, me dá um dia de paz. Pai, me livra do mal. Sabe por que muitos cristãos caem em pecado? Porque esquece de fazer a oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. Tem um tópico lá na oração que ele nos ensina a pedir o Pai a livrar-nos do mal. Você ora todo dia pedindo a Deus para livrar você do mal? Para livrar você das suas petidões almáticas do ser? Irmãos, nós temos que optarmos por uma disciplina na nossa vida.
A coisa está assim, meia lavante, como diz o François. Não, nós fomos chamados das trevas, nós fomos chamados da imoralidade, da sujeira, para purificação, para santificação, para transformação de hábitos, de atitudes que norteiam agora essa nova vida em Cristo. Porque senão o trabalho vai ser em vão no Senhor. Então, prioridades e santidade. Entenda uma coisa. Não é porque agora você é um cristão que você não pode ir numa praia, você não pode ir num supermercado, você não pode ir num shopping, você não pode ir no cinema, dependendo do filme. Você não pode crescer. Não, Moisés agora está incutido com música clássica. Está estudando história da música clássica no mundo. Estudando sobre Bach, Beethoven, quer assistir essas coisas todas. Eu fico ali de olho, né? Aí esses dias ele falou: pai, eu estava lendo sobre Mozart, ele era imoral demais. Eu digo: deixa o Mozart para lá. Vamos estudar Chopin, que era um judeu apaixonado por Deus. Isso não impede de você crescer culturalmente, socialmente, mas não pode esquecer que o primeiro item da lista é a santificação. Para que tu possas ir bem em toda a tua vida. Alguns norteiam santidade estabelecendo como um crivo maior o vestuário. Agora a mulher tem que usar vestido e o homem terno. Não tem nada a ver com isso. E eu até prefiro que não me dê terno, porque eu não gosto. Eu tenho uns, até bom. Porque essa proposta dessa casca tem tudo a ver também com a santificação do espírito e o englobar do corpo. Não é a santificação do corpo. Presta atenção que eu vou falar para você, não esquece não. Quando o Senhor vem a nós e se revela a nós, nos chama para essa tão grande salvação, a primeira parte, nós somos tripartidos. A primeira parte do nosso ser que é santificado é o Espírito. Porque Deus é Espírito e Ele tem que ministrar no nosso Espírito. Deus não ministra direto na alma. Ele ministra no Espírito. Como funcionava o homem antes da queda? Vocês sabem como é que funcionava o homem antes da queda? O homem era perfeito. Por quê? Porque o espírito do homem estava vivo e tinha plena comunhão com Deus, que é espírito e é um Deus vivo. Esse espírito do homem vivo e pleno ministrava numa alma que estava totalmente curada. A alma do homem, antes da queda, todos os desejos, afãs, tudo estava alinhado com a voz que o Espírito ministrava sobre a alma. E essa alma, a sede dos desejos, aflorava esses desejos no corpo. Então os desejos que eram externados no Adão antes da queda, na Eva, não eram os desejos tão somente do corpo, mas era de uma alma curada, satisfeita, porque se alimentava do Espírito de Deus. Esse Espírito, por sua vez, ministrava no Espírito do homem. Então o homem era guiado pelo Espírito de Deus. Era o patrão, o mordomo e o empregado, que era o corpo. O patrão, o Espírito, regia esse homem, e esse homem era pleno. Esse homem não vivia conforme o querer, ele vivia conforme a vontade de Deus, que ministrava suas vontades no Espírito. O Espírito não quer carne, o Espírito não quer sexo, o Espírito só quer Deus. E a alma?
A alma está as vontades, os desejos, a realização. E o corpo precisa de sais minerais, picanha para se alimentar. É assim o ser humano. Mas o que aconteceu? O homem abriu uma brecha, porque não cuidou do jardim de Deus, e o pecado entrou. E o que o pecado fez? O pecado tocou os desejos do homem, enfermou a alma e matou o espírito. Porque se o pecado não tivesse matado o espírito continuava vivo, o espírito teria tido força para suplantar o pecado da alma. Mas a princípio não foi assim. O pecado veio e matou o espírito. Porque o próprio Deus falou para Adão e Eva: no dia que vocês errarem, vocês vão morrer. Eles morreram literalmente? Não. Eles continuaram vivos. Carcaça ambulante. É como a gente vê hoje em dia as pessoas andando na rua sem vida espiritual, só a carcaça, sendo guiado, Efésios 2, pelos seus desejos, por espíritos imundos que agora opera nos filhos da desobediência. Nós éramos outrora assim, guiados pelos nossos desejos, que são macabros, que são doentios. Mas aí o Senhor interviu através da graça. O Espírito de Deus tocou o nosso espírito, através de uma situação, através de uma revelação, através de uma mensagem. Deus cria mecanismos. E aí nós reconhecemos nosso estado deplorável, o nosso estado caótico, longe de Deus, porque nós fomos feitos para termos comunhão com o Senhor. E aí o Senhor soprou no nosso espírito, do mesmo jeito que Ele fez naquele barro, ó. Você viu o que Jesus fez? Depois que Ele é batizado no Jordão, Ele chama os discípulos e sopra sobre os discípulos. E diz: recebei o Espírito Santo, o Espírito de vida. Porque vida só adquire em Deus através de santidade. Eu estou cansado de ouvir pessoas, estou cheio do Espírito Santo e fazendo coisas de demônio. Não, não é o Espírito Santo. Mas o que acontece? Vem comigo aqui, ó. Por isso é que tem um processo da santificação. Eu estou saindo do esboço a propósito. Vai só no raio. É porque o Espírito de Deus se revela ao homem, pastor Narciso, aquilo que eu acabei de explicar para você. Pá! Ativa o homem. O homem sente a presença de Deus, sente o toque de Deus. Muitos talvez são curados no corpo de uma enfermidade, tem uma experiência extraordinária, como foi aquele Casagrande, que era satanista assumido. O diabo veio para matá-lo. Ele clamou por Jesus, foi livre, mas já está na vida de novo. Eu tive uma experiência com o Senhor. É legal, mas não é tudo. Deus cria esses times, bota até jumento para falar, para ver se o homem entende. Alguns não entendem, como Balaão. Viu a jumenta falando, ficou uns dias: meu Deus, foi uma jumenta mesmo. Eu já tive em casa de pessoas trabalhando com libertação. O cachorro falou, o cachorro cão falou: o que vocês vieram fazer aqui? A mulher: o cachorro falou. Eu digo: falou. Mas pergunta se mudou. Pergunta se ela largou o marido da outra mulher. Nada me assusta o cão falar. Até gente eu já vi falando. E tem alguns que falam demais. Mas deixa eu aplicar aqui o raciocínio para você entender qual é o problema de não santificar o que importa. Recebe um toque de Deus, recebe uma experiência com o Senhor no Espírito, o Espírito vive. E alguns que têm até uma proposta profética, se tem alguma linhagem profética, recebem um cajado profético, que é no Espírito. Aí sabe o que acontece? O cara pega e faz um redoma no corpo. Ele começa a demonstrar santidade. Alguns falam grosso, botam umas gravatas, algumas coisas. Outros, isso, mistério e tal. E profetiza. Eu já vi pessoa falar: pastor,
Mas aquele irmão, não foi ele que fez isso, ele profetizou e cumpriu. E foi Deus, porque o Espírito estava ativado. Mas sabe o que acontece? Veio a vida no Espírito, criou um redoma no corpo, no normativo, de se mostrar para as pessoas que tem Deus, quando o que importa é que a alma, as vontades, os desejos, que tem que ser santificado pela palavra, que é os pensamentos, que é aquilo que as pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo, e são como dinamite dentro de você. Se você não trabalhar isso, se eu não trabalhar isso, uma hora vai explodir, e aí haver os escândalos um atrás do outro, porque a santificação tem que ser na alma. E como é que eu santifico a minha alma? Ouvindo o que Jesus falou: aquele que perder os desejos da sua alma. Aqueles que levar a sua mente cativa ao Senhor. Aquele que domar o seu linguajar, os seus impulsos, a sua ira. Sou crente, mas meu revólver não é. Não deveria nem ter revólver. Conselhos como Efésios 5:15 não funciona. Vede como andais prudentemente. Prudência, domínio próprio. Estávamos ontem numa barraca, eu na acesso com as filhas dele, aí os meus filhos, tomando água de coco e tal, e o cara falou: demorar um pouco a comida. Mas vocês não estão tomando cerveja? O dono da barraca, eu digo: não, a gente é crente, parceiro. Carô, a gente não toma cerveja, não. Efésios 5, versículo 3 e 4. Ei, meus irmãos, nós temos que voltarmos ao Evangelho. O negócio está meio cabeludo, o troço está meio assim, meio... E as pessoas não estão sabendo quem são. Precisamos voltarmos ao Evangelho, irmão. Entender que o Senhor nos tirou das trevas e agora nós estamos na luz. Temos que adotarmos uma nova conduta, meus irmãos. Fale em amor, receba, coloque amor nas minhas palavras. Efésios 5. Entre vocês não deve haver imundície, aqui na minha é obscenidade, e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer que nomeie entre vós, como convém aos santos. Cadê o versículo 4? Nem conversação torpe, sabe? Nem palavras vãs, chocarrices, coisas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Tem o versículo 5? Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Meu Pai, nós estamos servindo a Deus para quê? Para perdermos a herança dos céus? Eu não estou dizendo que você não pode brincar, irmão. Eu gosto de brincar. Quem me conhece sabe disso. O irmão Rodrigo já está aqui desde o começo da igreja, só vi brincando com ele. O irmão Rodrigo não sorria quando chegava aqui, sério. Hoje sorria, eu encho o saco dele, aí ele sorria. Mas a gente tem que saber qual é a brincadeira. Antes de falar, pensar o que eu vou falar. A Bíblia está dizendo aqui que não deve nem haver menção de imoralidade no nosso meio. Eu sei que nós vivemos numa cultura saturada pelo sexo, pelas orgias, né? Na maioria das vezes as conversas têm um quê de mudanismo. Ei, mas nós temos
que sermos avós. Nós temos que sermos avós. Quando é que você vai ser um protestante? Nós perdemos esse título. Protestante é aquele que protesta contra algo que está fora das diretrizes de Deus. É interessante, para finalizar, é só a introdução. A partir de domingo eu vou começar a pontuar. Sabe o que é interessante? É que a gente ouve muito esse assunto dentro da igreja, especialmente esses dois. A igreja aqui tem obra social. A igreja aqui distribui seu pão. A gente ouve muito isso. A gente ouve muito essas coisas aqui na igreja. A igreja aqui tem uma obra missionária. A igreja aqui planta árvores. O tempo chegou um irmão aqui falando isso. Vocês têm um projeto para plantar árvores em Fortaleza, cidade muito quente? Gostei daquele artigo seu. Mas vocês sabiam que existem pouquíssimas referências na Bíblia sobre o cuidado dos necessitados? Tiago escreveu, não que nós não devamos fazer isso. Sobre cuidar da natureza, não encontrei nenhuma referência. Tem o Salmo 119, os céus é do Senhor, proclama tal. Mas a Bíblia está repleta de referências, nos induzindo a buscar uma vida santa. Repleta de referências. 1 de Pedro 1,16, o nível de santidade é altíssimo, o nível de comprometimento é altíssimo. Porque está dizendo, porque está escrito. Deus fez questão de deixar escrito: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou. Volta ao versículo 13, para a gente completar o raciocínio. Tem um 13. Por isso, cingindo o entendimento. É aqui. Aqui é onde há toda a confusão. Cingir. Já viu como é que cinge algo? Costurando. Minha mãe cingia algumas calças quando queimava a minha. Pegava a linha da mesma coisa. Cingir o entendimento. Sede sóbrio. E esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus. Jesus nos chamou, nos tirou das trevas, ativou o nosso espírito, curou os nossos medos. E agora, se nós tão somente optarmos a levar a nossa mente, cingir a nossa mente em direção a essa mensagem, Ele nos promete a revelação do Filho. Versículo 14, tem um 14? Coloca o 14. Como filhos, abre a boca por favor, filhos da obediência. Porque todo mundo diz, eu sou filho de Deus, Deus me entende. Não, filho do quê? Da desculpa ou filho da obediência? Não vos amoldeis. Olha essa palavra, como tem pessoas se moldando, ou moldando um evangelho para si. O que é moldar algo? É alterar algo. São vários evangelhos que não tem na Bíblia. Aí a pessoa pega um tumor reumático e não quer se abster desse tumor. Aí ele pega esse tumor, aí ele passa um óleozinho de oração, uma campanha, uma coisa, e bota que vai moldando. Mas ele guarda o bichinho de estimação. Aí o conselho, não vos amoldeis
as paixões que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância. Por isso é que os pastores desses dias que foram chamados para o avivamento têm que ensinar para as pessoas não serem ignorantes ao verdadeiro evangelho. O que é ignorância? Desconhecimento, falta de informações. Estão moldando o evangelho dentro de um crivo de pecados. Ei! O sacrifício da cruz por mim e por você foi perfeito. Você pode sim se abster de todas as paixões que estão aí na sua alma. É fácil? Não, tem que morrer. É fácil morrer? Não, porque morrer dói. E o Espírito Santo vai colocando a espada devagar. E aqui na ceia nós temos um parafuso. A gente vai apertando o camarada. Ai. E a gente vai apertando o parafuso. Até que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. O motivo da nossa redenção. Você já parou para pensar por que Deus te salvou? 5 minutos. Já parou para pensar? Tem que parar para pensar. Nós estamos vivendo uma geração que não pensa. Já parou para pensar? Para considerar por que Deus salvou você? Enquanto tem muitas pessoas semelhantes a você morando no inferno. Tem gente no inferno agora. A Bíblia fala da passagem do mendigo e de Lázaro. Um rico, outro pobre. O pobre no céu e o rico no inferno. Mas não se engane não, tem pobre no inferno e rico no céu. Também. Porque Jesus não morreu por classe social. Jesus morreu pelo homem. Você sabia que há mais de uma única resposta correta acerca dessa pergunta? Primeira delas, anota. Por que Jesus me salvou? João 3,16, porque Ele te ama e me ama. Segundo, por que o Senhor me salvou? Segundo Efésios capítulo 1, do versículo 6, o 12 e o 14, Ele nos salvou para o louvor da sua glória. Coloque Efésios capítulo 1, versículo 6. E depois o versículo 12 e o 14. Para que você possa anotar, para que você possa saber por que Jesus te salvou. Ele me salvou e te salvou para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente em Jesus. Versículo 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, o que antes não esperávamos em Cristo. 14. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, que somos nós, em louvor da sua glória. Ele nos salvou primeiro porque nos ama, de maneira imensurável, é de tal maneira, não tem como medir. E nos salvou para que nós, vivendo nele, possamos emanar graça, alegria, transformação. Mas o terceiro ponto, que é uma resposta tão boa quanto, tão bíblica quanto e tão importante quanto, é que Deus nos salvou para que pudéssemos, todos nós, sermos santos, irrepreensíveis diante da sua presença. Como uma geração santa, 1 de Pedro 2,9, sacerdote de Deus, povo eleito, povo separado. Por que ele fala sacerdócio real?
Porque o sacerdócio dos dias de Moisés usava na testa uma tarjeta escrita assim: santidade ao Senhor. As pessoas têm que olhar para nós hoje, Wellington. Saber que somos seres humanos. Mas vê em nós algo que esse mundo não tem para dar. Quem pode dizer amém? Receba em amor essas palavras que eu só a transferi para vocês. Essas palavras são do Espírito Santo. E nessa série sobre as diretrizes da santificação, eu gostaria encarecidamente de pedir a você: não perca domingo. Domingo é Santa Ceia. Eu vou continuar funilando mais esse assunto, porque se o povo não ouvir, não se libertarão. Como ouvirão se não há quem pregue? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Se coloque em pé, nós vamos orar. Comece hoje um processo na sua vida. Hoje é o dia. Tem muitas pessoas aqui que estão protelando algumas áreas da sua vida. Comece hoje. Nessa mensagem a qual vai se estender aí por 3, 4 dias. E comece a trabalhar os seus pensamentos, o seu coração, as suas atitudes. Fuja de lugares. Você sabe por que José não caiu? Porque fugiu. Eu vou pregar um dos tópicos. Como fugir da imoralidade, que é o agravante de apodrecer o santuário de Deus. Tem que fugir. José não correu com medo da mulher de Potifar dar uma rasteira nele, derrubar, forçar ele, não. É porque ele fugiu dele mesmo. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, foge das paixões da tua mocidade. Não, pastor, eu tenho um tempo um irmão aqui com essa. Aceitou Jesus aqui, tinha uma vida praticamente marital com uma garota. Não, Deus falou que eu vou ganhá-la para Jesus. Eu digo: foge. Você tem uma vida com essa pessoa, não vai dar certo, Deus está te chamando. Não, o Senhor falou. Não, pastor, eu não tenho essas tentações. Então está doente, tem que se tratar. Um rapaz jovem, saudável, que não tem atração sexual por uma moça, tem que procurar um médico. Uma moça que também, uma mulher saudável, não tem atração por homens, tem alguma coisa errada. Ei, o sacrifício da cruz para restaurar o nosso lugar com o Pai foi perfeito. Se você quiser, você pode viver uma vida extraordinariamente linda com Deus, vencendo todos os dias as lutas, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu passei 2 anos convivendo com a Elza quando nós estávamos noivos, namorando. Ela quase me derrubou, mas eu fui forte. Eu orei a Deus. Nos casamos. Eu sou muito feliz com a Elza. Eu amo ela. Porque eu não estava à procura de sexo. Porque eu já estava cansado de sexo. E eu falava: Elza, a gente não pode errar, porque Deus tem algo lindo conosco. E a gente foi fiel. Quando ela começava a olhar para mim com aquele olharzinho meloso, eu dizia: eu te repreendo. Queria me derrubar, Satanás. Eu sei que ela muda a versão quando ela fala para as mulheres aqui, né? Eu quero saber onde está você que quer entregar a sua vida a Jesus. Quer começar uma nova história com Cristo. Uma história de lutas e vitórias. Quando a gente anda com Jesus, não acaba as lutas, não. O bom é que a gente tem um parceiro que não perde para ninguém.
Deus. A gente passa a ter Deus como amigo. Outrora éramos inimigos, agora Ele é nosso amigo. Aonde está você que quer vir entregar sua vida? Ou você que quer se reconciliar com o Senhor? Para um novo tempo, receber essa unção do altar e começar uma nova história, venha, que eu vou orar. Meu coração eu entreguei a Ti e percebi que és tudo que procurei, por isso estou aqui. Meu coração eu entreguei a Ti e percebi que és tudo que procurei, por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus,
Jesus. Vem habitar, não queremos só uma visita. Vem desfrutar, tu és adorado nesse lugar. Vem habitar, não queremos só uma visita. Vem desfrutar, tu és adorado nesse lugar. E mais que tudo, nós queremos tua glória.